Olá pessoal, meu nome é Eric e meu intuito com esses vídeos é compartilhar um pouco da minha experiência no estudo e na prática da sociocracia. Então eu vou começar hoje com um vídeo introdutório, fazendo um breve histórico e fazendo comentários sobre os princípios principais desse método de governança. Tá? Então, para começar, a sociocracia é um método de governança, né? Quando a gente fala de governança, estamos falando de tomada de decisão, estamos falando de organização, de cooperação, de processos coletivos. E eu particularmente acho a sociocracia muito interessante, principalmente porque ela equilibra, ela dá dicas de como equilibrar tanto aspectos objetivos quanto aspectos subjetivos da cooperação. Como ser eficaz, dar resultado e ao mesmo tempo estar atento ao que cada um tem para oferecer para o grupo, né? A sociocracia ela começou lá na Holanda com um senhor chamado Gerard Endenburg na década de 1970. Ele tinha uma empresa, aliás ainda tem uma empresa familiar, que ele tinha a intenção de gerenciar de uma maneira diferenciada, uma maneira que fosse eficaz, mas que ao mesmo tempo fosse mais respeitosa, mais alinhada com os seus princípios de vida, né? Esse senhor, ele ainda é vivo e tem muito da filosofia Quaker nisso que ele criou como método de governança. Em particular, a questão da equivalência, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente nesse vídeo. Durante esses primeiros 30 anos, a sociocracia ficou bastante restrita ao mundo holandês e evoluiu muito, foi super reconhecida por lá. Mas no início desse século, né, de 2000 e pouco, lançou-se um livro em inglês e então se difundiu muito mais as ideias desse método e começou a chamar a atenção de diversos grupos que tinham essa intenção, né, de terem alternativas a métodos de gestão coletiva que fossem mais respeitosos e fossem eficazes também. Eu estudei tanto a sociocracia clássica, que é essa que vem do Gerard, quanto depois o que tem sido conhecido como sociocracia 3.0, que nasce de uma iniciativa de dois homens, o James Priest, que é um consultor inglês, e também do Bernard Bockelbrink. E o que esses dois homens fizeram foi modularizar as ferramentas que a sociocracia apresenta, a sociocracia clássica. Eles introduziram outras coisas também, tiveram outras influências e também apresentaram isso como um conjunto de ferramentas livre, né, de acesso livre e também convidando as pessoas a comentarem para fazer atualizações dessas ferramentas e tudo mais. Eu vou colocar na descrição do vídeo aqui o link para o site deles, que é o sociocracy30.org, e que ali tem muitos documentos bem detalhados, em algumas línguas, aliás, não só em inglês, sobre essas ferramentas que a gente vai comentar nesses vídeos. Mas como eu disse, esse início era para fazer esse histórico e falar dos princípios, né? Então, lá na sociocracia clássica já vinha 3 princípios de base: a equivalência, a eficácia e a transparência. Como eu disse, a equivalência é um princípio que vem da filosofia Quaker. E ela é um princípio que eu acho bastante importante sublinhar a diferença entre equivalência e igualdade, né? Na equivalência, a tendência é valorizar o que cada um tem para dar, valorizar igualmente o que cada um tem para dar para o coletivo. Ela se expressa em muitos aspectos práticos da sociocracia. Uma das frases que eu gosto muito, que eu aprendi com o James, é de olhar o princípio da equivalência traduzido como todo mundo que está sujeito a uma decisão tem, num sistema sociocrático, meios de influenciar a tomada dessa decisão, né? Então é uma abordagem que tenta ser muito mais integradora e muito mais horizontal do que as estruturas hierárquicas que a gente
está acostumado nos sistemas de gestão, de controle e de comando da nossa sociedade, das instituições em geral das quais a gente participa, né? O segundo princípio, e daí eu acho que veio bastante da formação de engenheiro do Gerard, é a eficácia. E aqui vale ressaltar a diferença entre eficácia e eficiência, né? A eficácia é a qualidade de dar resultado, fazer com que as coisas cheguem ao cabo, aconteçam, né? Enquanto a eficiência é uma preocupação que pode ser relacionada com o perfeccionismo, ou seja, de melhorar. Fazer com que um processo seja mais eficiente é fazer com que ele aconteça em menos tempo, com menos recursos, por exemplo, né? E o foco na sociocracia não é na eficiência, é na eficácia. Vamos fazer acontecer, né? E isso vai ser vinculado a outros princípios na sequência para ficar mais claro. Mas, já com esses dois princípios, que eu acho que são os dois principais, e é os que mais me inspiram na minha prática sociocrática, tanto em momentos de facilitação de processos, quanto enquanto participante, simplesmente, de reuniões sociocráticas, o que fica para mim na mente é sempre a importância de equilibrar esses dois princípios, da equivalência e da eficácia. Porque, em geral, os princípios que são muito equivalentes se mostram pouco eficazes. E os princípios mais eficazes, os processos mais eficazes geralmente são muito pouco equivalentes. Então, se trata aqui de trazer para cima de... Para mim, foi uma das coisas que me sensibilizou bastante na sociocracia, aprendendo e aplicando, é que ela coloca em cima da mesa esse fato de que, olha, a gente tem sim que respeitar e ouvir e dar espaço para as pessoas se expressarem, e respeitando a equivalência de cada um dos membros do grupo. Mas isso não basta. A gente precisa também ter condições de contorno para a expressão de cada um, de maneira que a gente não perca demais em eficácia, né? Então, as pessoas que, por exemplo, já participaram de processos de tomada de decisão por consenso, já devem ter percebido quanto geralmente esses processos são morosos, pouco eficazes, né? E ele é o extremo da equivalência, seria o consenso, né? Eu acho que é um objetivo ao qual chegar, mas onde estamos atualmente, eu digo o consenso, né? O consenso pode ser uma tomada de decisão por consenso. Para mim, ela significa um grande nível de sintonia entre as pessoas que estão envolvidas, e eu acho isso maravilhoso. Mas na prática eu não tenho visto muito isso acontecer, né? Às vezes as pessoas tentam fazer por consenso as coisas e acabam caindo em debates, em discussões, em coisas muito morosas, e difícil de tirar um resultado prático disso, né? Muito bem, o terceiro princípio é o da transparência, e ele é praticamente uma condição necessária para que os dois primeiros aconteçam, né? Em particular a equivalência. Alguém que não tem o mesmo nível de informação para tomar uma decisão não tem como poder ter a sua voz ouvida no mesmo grau de importância da voz de outras pessoas. Então é super importante, é um princípio de base também, e já estava lá indicado pelo próprio Gerard, na sociocracia clássica, esse princípio da transparência. Com a sociocracia 3.0, outros elementos que até apareciam já de maneira subliminar, eu diria, na prática sociocrática, eles foram elevados ao grau de princípios, o que eu acho bastante interessante, porque ajuda a gente a olhar para... Eu entendo assim, pelo menos, né, esses princípios como princípios de ação das pessoas que estão envolvidas nos processos sociocráticos. Então, a gente aprender uma nova maneira de agir num coletivo, para termos resultados e sermos respeitosos e harmoniosos nas nossas relações, né? Então, além desses três primeiros princípios, equivalência, eficácia e a transparência, foram trazidos para princípios também o empirismo, a melhoria contínua, a responsabilidade e o consentimento. Então, deixa eu comentar um pouco cada um desses princípios adicionais. O primeiro, o empirismo.
Empirismo diz que a gente dá valor para a experiência, a gente quer experimentar as coisas, né? E a melhoria contínua fala de que a gente aprende com essa experiência e vai melhorando passo a passo. Esses dois princípios, aliados com aquela eficácia que eu falei no início, eles têm tudo a ver com o ciclo de melhoria contínua da engenharia, que é o planejamento, a execução e a avaliação do que foi executado para mudar o planejamento e melhorar a execução na sequência, né? Então, na prática, esses três princípios juntos chamam as pessoas para não ficarem paralisadas pelo perfeccionismo. Então, a gente não tem que chegar em coisas perfeitas, a gente tem que fazer as coisas acontecerem. E a gente se libera um pouco da preocupação de que aquilo não está tão bom quanto eu gostaria, exatamente porque a gente sabe que a gente vai ficar de olho na experiência prática e vai melhorar, avaliar o que aconteceu efetivamente e melhorar as nossas decisões no futuro. Então, um exemplo de influência prática disso na sociocracia é que toda decisão que você toma já pensando em quando você vai avaliar essa decisão. Você coloca uma data lá para avaliar, para não se esquecer de avaliar o que aconteceu, e inclusive é recomendado que se pense em critérios de avaliação, questões de avaliações, coisas que vão me ajudar a perceber, a quantificar e a qualificar aquela experiência. Ok? Depois, o próximo princípio é o da responsabilidade. E aqui a responsabilidade é entendida pelo menos de duas maneiras. Uma maneira que é mais corriqueira, mais de senso comum, que é a de cumprir os acordos, né? Respeitar os compromissos assumidos. Mas tem uma segunda acepção dessa palavra que eu acho até mais importante enfatizar, porque menos de senso comum, que é a habilidade de responder à circunstância presente. É a habilidade de olhar para o que está acontecendo e agir independentemente do que está acordado. Então, com esse princípio, é um princípio que chama a iniciativa, que também casa muito bem com a história da eficácia. Como eu disse, né, princípios como modus operandi internos das pessoas que participam dos processos, né? Então, a responsabilidade, quando internalizada por um participante, no meu entender, ele vai fazer com que a pessoa compartilhe com o coletivo da sua capacidade de perceber a realidade à sua volta. E tenha um olhar atento para saber quando que é necessário agir. E agir, não ficar esperando alguém fazer. Isso tem a ver também com responsabilidade, né? E por fim, o princípio de consentimento, que na sociocracia clássica se limitava a uma descrição do processo de tomada de decisão. É um método, na verdade, o consentimento não deixa de ser um método de tomada de decisão. E aqui ele foi elevado ao grau de princípio porque ele sugere uma atitude interna que permeia todos os aspectos da sociocracia e não só a tomada de decisão, né? Todos os processos específicos. Eu vou falar mais, ele é um conceito mais complexo com o qual a gente está menos habituado, então eu vou fazer um vídeo específico sobre o consentimento mais para frente, mas só para dar uma primeira impressão, uma introdução a essa noção, dizer que eu dou o meu consentimento para uma determinada proposta é dizer que eu não vejo agora, eu não vejo razões para não fazer, para não levar a cabo essa proposta. E essa inversão, eu não vejo razões para não fazer, é muito diferente de eu vejo razões para fazer. É muito diferente de eu concordo que temos que fazer, né? O concordar é aquilo que seria o resultado talvez de uma discussão, de um debate, que tentaria se levar para a concordância se a gente estivesse usando o método de consenso para a tomada de decisão. Agora, o consentimento não. Ele libera o processo de execução, então ele está muito alinhado com a eficácia, com o fazer, com a experimentação, com o empirismo. Vamos fazer. Mesmo que eu não tenha muito certeza, não é exatamente o que eu acho melhor, mas se eu não vejo razões, eu não tenho argumentação direta e embasada no propósito coletivo,
para dizer que não devemos fazer aquilo, então a gente vai fazer. Né? Então é uma coisa que evita muitos dos vícios do processo coletivo que acontece quando a gente depende do consenso. Né? No consenso, um veto barra o processo. Né? Enquanto no consentimento não existe essa possibilidade de veto, existe sim a possibilidade de apresentar objeções, que são razões argumentadas para não se fazer aquilo, ou para se fazer isso desde que se faça isso também, por exemplo, né? Uma alteração da proposta que permita eu dar o meu consentimento. É bem diferente do que a gente está acostumado, né? Em termos de tomada de decisão, não diz respeito à quantidade de pessoas que têm uma determinada opinião, diz respeito da qualidade do argumento por detrás de uma determinada opinião. Então ele sai da ideia da maioria, por exemplo. Né? Não é consenso, mas também não é tomada de decisão por maioria. Tá? Na sociocracia a gente usa o consentimento, e como eu disse, eu vou voltar a ele porque ele dá pano para manga. Muito bem, então eu queria só fechar esse primeiro vídeo fazendo um resumo de que a sociocracia é um método de governança, um método que organiza a colaboração, que dá dicas e ferramentas que são úteis para que a cooperação seja ao mesmo tempo harmoniosa, respeitosa de cada um e que ela entregue resultado, que ela seja eficaz. Os princípios de base são a equivalência, a eficácia, a transparência, o empirismo, a melhoria contínua, a responsabilidade e o consentimento. E apenas para fechar esse vídeo, acho que vale lembrar um dos mantras que a gente tem em sociocracia. Quando a gente toma uma decisão sociocrática, a gente está checando o consentimento das pessoas para tomar essa decisão, a gente pede para que elas respondam à seguinte pergunta: essa proposta é boa o suficiente por agora? Ela é segura o suficiente para tentar? Então bora fazer. É isso aí, gente. Eu continuo num próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção. Espero de coração que seja útil aí a todos nós. E estou super disposto a conversar sobre como essas ferramentas e essa metodologia pode ser aplicada no seu contexto específico. Um fraterno abraço e até sempre.